O lançamento da GTX 1660 Ti foi aproximadamente um mês atrás. Aqui no canal tem os comparativos, gameplays, testes, enfim, vocês podem assistir aí. Agora a bola da vez é a GTX 1660 sem o TI, que segundo os rumores deve ser lançada nos próximos dias. É interessante porque mesmo que você não tenha interesse em comprar essa suposta nova GPU, pela faixa de preço e performance que os rumores estão apontando, ela deve causar uma pequena bagunça no mercado de GPUs, fazendo possíveis cortes de preço em placas como 1060 e RX 580. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Com alta performance e iluminação RGB programável de 16.3 milhões de cores, a FunDeepCool CF120 chega ao mercado oferecendo um bom custo-benefício e compatibilidade com as principais tecnologias do mercado. Saiba mais pelo link na descrição. Aproveite com essas lojas parceiras do canal, Terabyte Shop, os melhores hardwares, os melhores PCs game para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso para todo o Brasil. E para Water Cooler Custom em componentes de hardware diferenciados, conheça e visite a Performance Solutions. Então, como sempre acontece nesse mercado de vazamentos, sempre alguma foto de algum fabricante, às vezes ASUS, às vezes Gigabyte, nesse caso MSI, acabam saindo antes do tempo determinado e o público tem acesso a algumas informações, design, preços e outras coisas. Então o site VideoCardZ, que é bem famoso na publicação de rumores e vazamentos, mostrou algumas fotos de placas 1660 MSI, modelo GameX, Ventus e Armo, seguido de algumas das suas especificações ainda não confirmadas, mas que dão uma ideia de como deve ser a nova placa de vídeo esperada para dia 14 ou 15 de março de 2019. Segundo a tabela, nós vemos que a GPU usa uma mesma variante da 1660 Ti, uma TU 116, 12 nanômetros de arquitetura Turing. Ela tem menos CUDA cores que a 1660 Ti, uma frequência na GPU base e boost levemente superior, uma frequência na memória RAM em 8 GHz, já que ela usa GDDR5 e não GDDR6, o mesmo barramento, 192 bits, com uma redução de $50 no preço, estimada para março de 2014. Como nós estamos falando da mesma arquitetura, nós temos uma certa liberdade para comparar especificações. É claro que HOPS, TMUs também conta, mas eu vou fazer um cálculo baseado na quantidade de CUDA cores. Se a gente pega aqui, dá aproximadamente 9% de diferença de performance apenas olhando para os CUDA cores entre a 1660 e a versão TI. Então, aqueles primeiros vazamentos do ano passado diziam que a diferença seria um pouco maior, mas segundo essas especificações, a diferença real entre essas duas placas deve ser muito pequena e com overclock, nessa suposta 1660, você deve até mesmo encostar no desempenho da 1660 Ti pagando menos. Creio esse que é um dos principais diferenciais dessa placa, que está entrando numa faixa de preço menor em relação ao lançamento da 1060, entregando um desempenho também consideravelmente superior a 1060, a 580 e a RX 590, que está sendo que meio sepultada após o lançamento da 1660 Ti, já que ela está entrando numa faixa de preço próxima a 590, entregando um desempenho consideravelmente superior, ok? É interessante porque no site do Tech Power Up eles fazem uma estimativa parecida ali dos 9% de diferença entre essas duas placas. Então, em resumo, a gente tem uma placa 1660 Turing 12 nanômetros de nova geração, entrando na faixa de preço da 1060 hoje, entregando um desempenho, a gente espera aí, de 15 a 20% superior a ela. Mesmo preço, mais desempenho, mesma quantidade de memória, 6 GB GDDR5. O que deve acontecer, pela lógica, corte de preço tanto na 1060 quanto na RX 580. Na verdade, isso já está acontecendo lá na Newegg. A gente vê, por exemplo, a RX 580 customizada, 8 GB de memória por menos de $200, vários modelos. A 1060 ainda está um pouco tímida, mas a gente já vê modelos ali por menos de $200 com 3 GB, alguns modelos de 6 GB, beirando essa faixa dos $220, $230.
E com a chegada dessa suposta nova placa, se isso for confirmado e real, eu imagino que sim, porque já está saindo muita informação, muito vazamento, os preços tendem a cair. É claro que nesse momento de transição as coisas acabam demorando para acontecer no Brasil. Lá fora, quando tem um corte de preço, é instantâneo. Agora aqui, como as coisas são importadas, às vezes vai vir só nos próximos lotes, então pode ser que demore um pouco, mas eu imagino que com o lançamento dessa placa, mesmo você que não está interessado em comprar essa placa, de repente queria comprar uma 1060 ou uma 580, os preços podem ser um pouco melhores, podem cair para que não fique na mesma faixa de preço dessa nova placa, o que acabaria complicando a venda das duas, né? Enfim, então é interessante que vocês aguardem um pouco, como a gente está falando de um lançamento que deve acontecer nos próximos dias, é interessante esperar os reviews, ver o que vai acontecer, porque de repente vale a pena comprar uma outra placa que você não estava esperando que valeria após esses supostos cortes de preço que já estão acontecendo em mercado internacional. Então, respondendo a pergunta, como fica o mercado de GPUs nessa ressaca da mineração de criptomoedas que nós estamos vivendo, nessa enxurrada de placas de vídeo que nós temos visto aí no mercado, tanto nas placas série 10 que já estavam no mercado, a gente vê que tem muita 1060 em estoque, tem muita 1050 Ti em estoque e não para de chegar novas placas. Por um lado, para o cara que entende menos, aí é um cara mais casual, acaba ficando difícil identificar qual é a melhor opção nesse momento. Para esse cara eu recomendo que se inscreva no canal, porque eu sempre estou fazendo comparativos aqui e falando a minha opinião sobre qual placa eu acho interessante em cada momento do mercado. De repente, para aquele cara que entende um pouco mais opções tendem a trazer preços mais competitivos, especialmente se a AMD também trazer esses cortes de preço para o mercado brasileiro, 580, 590 e quem sabe até mesmo a Vega 56, que não houve um corte de preço oficial até onde eu vi, tinha sido apenas um modelo blower lá na Newegg, outros modelos estavam por $400. Se aquela placa caísse de preço também, iria virar ali uma bagunça de placas entre os 200 e $300, que traria com certeza muita competitividade e preços mais agressivos para todo mundo. Então continue de olho por aqui no canal, sempre que tiver uma novidade do mundo do hardware eu vou trazer para vocês. Não deixe de assistir aos outros vídeos que foram publicados, comparativos e reviews. Acompanhe aqui no canal. Um grande abraço e até mais.